Hoje na igreja nós celebramos na liturgia a festa da Santíssima Trindade. Semana passada celebrávamos o dia de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo na comunidade orante, comunidade reunida. Aí o Espírito Santo vem e congrega e consagra aquele grupo de apóstolos, para que eles tivessem doravante a coragem de saírem para evangelizar. Hoje nós lembramos a Santíssima Trindade. Deus em três pessoas e ao mesmo tempo único. Deus enquanto Deus Pai, Deus enquanto Filho Jesus e Deus enquanto Espírito Santo. E esses três denominações são ou formam o único Deus. Talvez a nossa dificuldade seja uma dificuldade de catequese. Aqueles bem mais velhos se foram na catequese, estudava-se o primeiro catecismo da doutrina cristã, e a primeira pergunta que se fazia era esta: quem é Deus? E havia uma resposta taquigráfica, rápida: Deus é um ser perfeitíssimo, criador do céu e da terra, ponto final. Aí era complicado. Como uma criança aí com 6, 7 anos vai entender esse ser perfeitíssimo, criador do céu e da terra? E aí nós ficávamos com essa catequese preliminar, que não é errado, mas também é muito complicado a gente dizer a uma criança, como já é difícil o adulto entender, que Deus é um ser perfeitíssimo, criador do céu e da terra. Essa catequese, ela foi feita durante séculos e séculos, sem mudar nada. Aí vem o Concílio Vaticano II, há uns 50 anos atrás, e começa a mudar a concepção da definição de Deus. E aí, há 20 anos atrás, a igreja publica o Catecismo da doutrina cristã. E ali no Catecismo está tudo o que eu devo acreditar. Nada mais, nada mais. E o Catecismo da Igreja Católica não vai começar com essa pergunta sobre quem é Deus. Se você já leu o Catecismo, que eu espero que todos aqui tenham lido, e se não leram, nós estamos ainda com nota 0, pode saber que já está repetindo de ano, e se a maioria das pessoas não leram, ao menos os agentes de pastoral têm a obrigação de conhecer a doutrina do Catecismo da Igreja Católica. Aí já a catequese muda-se e começa a fazer a grande catequese com a grande questão: não é Deus, mas eu creio. É a grande oração da profissão de fé, do crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim por diante. Uma mudança estrutural, uma mudança de estratégia, para que a gente possa compreender um pouquinho Deus. Aí você poderia perguntar: padre, a gente pode compreender Deus? E eu acho que seria muito ruim se a gente compreendesse Deus. Porque se você entender Deus, que gosto tem Deus mais na minha vida? Não estou dizendo que nós precisamos duvidar, mas não entender Deus é a melhor coisa da vida. Porque senão você fica com aquela sensação de sabedoria, de sábio demais. E você já entende quem é Deus.
Você já sabe tudo sobre Deus? É bom a gente ter essa sensação de que eu não sei quem é Deus. Porque quando eu sei quem é Deus, eu não preciso mais buscá-lo. Eu já o encontrei. É muito comum nos movimentos da igreja as pessoas dizerem essa frase: eu me encontrei com Deus, eu encontrei Jesus Cristo. É uma frase, é uma conclusão muito pobre da nossa fé. É bom ficar com a sensação de que eu devo descobrir Deus. O gostoso é você viver a vida toda buscando Deus, como fez Santa Teresa d'Ávila e como fez a Teresa de Calcutá. Aqui dos nossos próximos, nosso século, Teresa de Calcutá viveu a vida toda com uma crise de fé extraordinária. E esta crise de fé que fez Teresa de Calcutá fazer o que ela fez. Quando eu compreendo Deus, quando eu digo que eu já me encontrei com Jesus Cristo, eu assumo o autoconhecimento de que já sei o que eu devo e não devo fazer. Quando a gente lança o olhar na história da igreja, especialmente na igreja onde, na Idade Média, os santos, homens e mulheres, buscavam a Deus, essa busca de Deus. E quando eu busco Deus, é porque eu estou procurando encontrar-me com Deus. É o que diz hoje na primeira leitura, quando Moisés, ele se encontra com Deus, ele nem sabia quem era Deus, mas quando ele percebe que aquela expressão de vida era uma expressão divina, Moisés se ajoelha e adora o Deus, o único Deus. É o homem que aprendeu com a vida o que significa buscar Deus. Às vezes, irmãos, nós queremos um Deus rapidinho, um Jesus rapidinho, um Espírito Santo rapidinho. É por isso que nós vamos criando devoções em relação à Santíssima Trindade. Por exemplo, é muito comum hoje, você liga a televisão e está o pessoal lá da devoção do Pai Eterno. Mas como eu posso ter devoção a Deus que é Deus eterno? Outros têm devoção ao Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo na minha vida. Eu não posso ter devoção ao Espírito Santo. Outros têm devoção a Jesus. É bom Jesus de Pirapora, é bom Jesus da Praga, ou sei lá como que é o negócio, né? E assim por diante. Eu não posso ter devoção a Jesus, irmão. Nem Jesus, nem o Espírito Santo, nem Deus não são objeto de devoção, é objeto de adoração. A Trindade Santa eu adoro. Eu não sou devoto de nenhuma das pessoas da Santíssima Trindade. Eu sou um grande rezador, tudo bem. E daí? Há uma oração que não termina com adoração, não vale nada. É por isso que as pessoas rezam demais e adoram pouco. Você que está aqui na Assembleia hoje, quando foi a última vez que você adorou Deus em espírito e em verdade? Não foi esse o problema quando Jesus encontra-se com Nicodemos? Jesus fala para Nicodemos: eu estou buscando homens que adorem a Deus em espírito e em verdade. Porque é fácil a gente rezar. É fácil você criar um Deus do seu gosto. Um Jesus que faz tudo aquilo que você quer, que você deseja. Um Espírito Santo que sopra onde quer, desde que Ele sopre onde eu desejo que Ele sopre.
Aí voltamos à pessoa de Moisés, na primeira leitura. Moisés é um homem do encontro. Moisés tem 3 etapas na vida dele para se encontrar com Deus. A primeira etapa, Moisés durou 40 anos. 40 anos para se encontrar com Deus. 40 anos, irmãos. E às vezes nós vamos ali no encontrinho, numa missa não sei de que lá, e você já sai falando que se encontrou com Deus. Mas com qual Deus eu me encontrei? Com qual Jesus eu me encontrei? Com qual Espírito Santo eu me encontrei? Com aquele que faz a minha vontade, ou eu que faço a vontade desse Deus que está me chamando? Moisés ficou 40 anos pensando que ele poderia ser alguém importante no reino de Faraó. E aos 40 anos, Moisés percebeu que um dos seus irmãos, da sua pátria, estava escravizado. Moisés ficou 40 anos no palácio do rei e não percebia a injustiça que estava ao seu derredor. Moisés mata aquele homem. E lógico, a consequência qual foi? Fugir. Moisés teve que fugir. Aí entra a segunda fase da sua vida para encontrar-se com Deus. 40 anos mais 40 anos, irmãos. 40 mais 40 dá quanto? 80 anos. Aos 80 anos, Moisés percebeu e aprendeu que ele não era ninguém. Não era ninguém. E agora estava na hora, e é esse texto que nós ouvimos aqui. Estava praticamente maduro para que Deus o pudesse chamá-lo à libertação. Aos 80 anos. Aí Moisés vai para o Egito e arranca o povo com mão forte, porque Moisés experimentou o verdadeiro Deus libertador. E depois disto, tira o povo do Egito e o faz atravessar pelo Mar Vermelho em terra enxuta. Moisés ainda durou 40 anos, descobrindo que Deus era possível de fazer na sua vida, irmão. É isto, irmão. E às vezes a gente faz uma rezazinha aí, e você já sai arrotando dizendo que você se encontrou com Deus, não é mesmo? Aí você vai na televisão, você liga a televisão, você vê aquele povo crente falando aquelas coisas, e você fica todo invejoso. Você liga a televisão das televisões católicas, fica lá vendo a canção nova, aquele monte de milagres mentirosos que tem ali, igual existe também nas televisões protestantes, e você acha que tudo é mágico na vida. Encontrar Deus, irmãos, não é questão de magia, não. Encontrar Deus é questão de vida, é questão de caminhada. Você quer se encontrar com Deus? Não se preocupe, mas também não se assossegue. Comece a caminhar. E se você caminhar na busca de Deus, um dia você o encontrará. Quem sabe, quando você tiver 120 anos de vida. E talvez a maioria de nós um dia nunca irá encontrar-se com Deus, porque não vai viver talvez 120 anos. Aprendamos isto, irmãos. O nosso Deus não é qualquer deusinho que nós inventamos, não. É o Deus que é o Criador do céu e da terra.
é o Deus dos deuses, é o único Senhor, como nos diz os 2 primeiros mandamentos da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. E quem você ama mais do que Deus? Se Deus o chamar, você responderia ao chamado dele? Quantas coisas nós fazemos em lugar de Deus? Quantos convites que eu tenho e eu não coloco Deus como acima de tudo e sobretudo. E o segundo mandamento da lei de Deus: não tomar o nome de Deus em vão. Quantas são as vezes que eu falo Deus, Deus, de qualquer jeito. Hoje está na hora, irmãos, de você repensar as vezes que você chama Deus para a sua vida. Hoje é muito comum as pessoas dizerem assim: vai com Deus, que Deus te acompanhe. Isso é certo dizer, é errado dizer, porque você não tem autoridade para dizer a qualquer pessoa que seja: vai com Deus, que Deus te acompanhe. Porque você poderá estar tomando o nome de Deus em vão, e se você toma o nome de Deus em vão, o que é que você está fazendo? Qual pecado estou cometendo? O pecado da idolatria. Idolatrar deuses que eu crio para mim, não sendo o verdadeiro Deus. Enfim, nós tratamos Deus como se fosse qualquer coisa na nossa vida. Querido irmão, querida irmã, Deus não é aquilo que nós pensamos, porque se Ele for aquilo que eu penso, Ele é um ídolo para mim. Coloque Deus na sua vida e não se preocupe a não ser em adorá-lo. Não pergunte se Deus pode fazer isso ou se Deus pode fazer aquilo na sua vida. Preocupe-se em adorar o único e verdadeiro Deus. E aqui no nosso folheto número 11, a nossa grande profissão de fé: